Amados, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 10 de julho, nós estamos na 14ª semana do tempo comum e com a graça de Deus podemos iniciar nosso dia ou inserir no nosso dia o Evangelho, a palavra de Deus, a palavra que vem nos dar direção, a palavra que vem nos falar ao coração. Então, que possamos nos colocar na presença do nosso Deus, que possamos desde já agradecê-lo por esta visita, por nós termos Ele na nossa vida, por poder sentir a sua presença em nós. Senhor, que a Tua palavra nos toque, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos faça cada vez mais apaixonados por Ti, Senhor. Que a Tua palavra entre não só no nosso ouvido, mas no nosso coração e que ela mexa com algo, que ela nos incomode a ponto de querermos mudar algo no nosso dia a dia. Que o Espírito Santo sopre em nós hoje que sopre um novo desejo, um novo ardor e que nós sejamos Teus, Senhor. Consagra a nossa vida a Ti neste dia, que assim seja. Amém. Amados, nós vamos partilhar hoje a palavra que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 33. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de hoje nos fala de rejeição, a palavra de hoje nos fala de perseguição. Aliás, para você que acompanha o Evangelho todos os dias, a palavra de Deus todos os dias, ao longo desta semana nós estamos lendo o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, que nos falou sobre a escolha dos apóstolos, depois Jesus constituindo cada um deles com poder para curar enfermidades, para expulsar demônios e para dizer que o reino dos céus está próximo. E aí, para essa missão, o Senhor vem dar o quê? As recomendações de como eles deviam fazer, de como eles deviam viver. Ontem mesmo, Jesus dizia no Evangelho que eles seriam perseguidos como ovelhas por lobos ferozes. E hoje, para finalizar, Jesus vem nos dizer que conta conosco. Se nós queremos ser discípulos dele mesmo, ele conta conosco, sim, para espalhar a boa nova, para falar da palavra, amados. O nosso Deus vem nos instruir. Mas como sozinhos nós não somos capazes e não somos mesmos? Nem eu, nem você, nem os discípulos, nem os santos. Não, nós não somos capazes de fazer nada sem
a ajuda do nosso Deus, sem a ajuda do Espírito Santo que sopra em nós todos os dias, que fala da palavra, que tira o nosso medo. Mas para isso nós temos que ter essa experiência com Deus. Deus precisa nos tocar de uma forma mais profunda. Não é só ler a palavra, não. É ler a palavra, é orar com a palavra, é pedir a Deus que fale conosco, é no nosso dia a dia colocar esta palavra. Amados, o Senhor chamou os discípulos, então Ele chama a mim também e a você. É o chamado, é a vocação de cada um. Mas como assim? Os discípulos largaram tudo e seguiram Jesus, mas eu tenho família, tenho filhos, tenho emprego. Pois é na nossa família, no nosso emprego, é no seu cotidiano, é dentro da sua vida, daquilo que você já faz que Jesus quer entrar de verdade. Mas ser discípulos de Jesus, ser formados por Ele, entrar nesta forma, exige de nós uma vida regrada na palavra, uma vida na oração, saber aquilo que nos convém, aquilo que é bom para nós, a conversa que é boa para nós, o ambiente que é bom para nós, a ação que é boa para nós. Então, o que o Senhor quer de nós? Como é que nós devemos ser? Exatamente o que fala o versículo 25. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu Senhor. Então, é ser como Jesus é ser como o Pai, cada vez mais nos assemelharmos, cada vez mais sermos mais parecidos com Jesus. Somos servos, mas quanto mais nós buscamos as coisas de Deus, mais nós vamos nos assemelhando e nos santificando. E esta palavra aqui fala muito de medo, né? Ele pede para que nós não tenhamos medo. A palavra diz assim: não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada há de escondido que não seja conhecido. Amados, o Senhor nos pede coragem. O que Deus fala para nós ao pé do nosso ouvido, aquilo que Deus fala baixinho para nós, nós temos que proclamar sobre os telhados. Como assim proclamar sobre os telhados? Falar para as pessoas escutarem. Para todos escutarem, é levar a palavra, levar a boa nova em todos os lugares, em todas as pessoas, no mercado, na feira, no meu trabalho, no ponto de ônibus, em todo lugar, em toda oportunidade, nós precisamos levar a palavra de Deus sem medo, sem medo. O Senhor fala assim para nós no versículo 28, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, a nossa vida está nas mãos do Pai. Nada acontecerá a nós sem que seja do consentimento da vontade de nosso Deus. E a palavra continua: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medos, pois vós valeis mais do que muitos pardais. Valemos muito mais que os pássaros, amados. Não cai um fio. O que é um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo, né, da nossa cabeça, diante de tantos que nós temos? Mas não cai um fio sem o consentimento do nosso Deus, sem o conhecimento e consentimento dele. Então é o quê? É crer na providência, crer que Deus providenciará tudo para nós. É se colocar inteiramente nas mãos de Deus, é nos abandonar, é ter a certeza do cuidado de Deus para nós, para a nossa vida. Lá no início, os apóstolos, os primeiros cristãos, eles viveram verdadeiramente o martírio, né? Ser discípulo naquela época, ser cristão naquela época custava a própria vida, custava a pele. Graças a Deus nós não corremos mais este perigo, né? Então, mas nós somos perseguidos sim. Quando você fala de Jesus lá na sua casa ou para os seus amigos, tem sempre alguém falar, ai, de novo falando de Jesus, nossa, de novo oração, nossa, você só faz oração, né? É rato de sacristia, não é assim que o povo fala? E o Senhor vem nos falar hoje para nós nos alegrarmos na perseguição com esses comentários. E às vezes isso foge da nossa lógica humana, né? Como assim nos alegrar por ser perseguidos? Não é uma coisa boa. Mas o que Jesus quer dizer? Que ele foi tratado assim. Ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi caluniado, ele foi crucificado. Então, Deus vê tudo, Deus cuida de tudo. Então, hoje o convite é esse, para que nós testemunhemos Jesus aqui
nesta terra, para que Ele nos defenda, para que Ele seja em nosso favor lá no céu. Então que o Senhor nos dê coragem, nos dê fé, nos dê ousadia e muita alegria para ser seus discípulos aqui na terra, na certeza de que lá no céu nós seremos recebidos por Ele e que Ele nos defenderá. Ele será nosso advogado, Ele estará sempre em nosso favor. Amém? Deus te abençoe. Um santo e abençoado sábado para você.